Diz assim a palavra do Senhor: mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se dele, atou-lhes as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros, outras traduções 2 moedas, e deu aos hospedeiros e disse-lhe: cuida dele, e tudo que demais gastares eu te pagarei quando voltar. E a igreja diga amém. Amém. Diga para o teu irmão: Jesus foi ali, mas já já ele volta. Poder já sentar, glorificando e exaltando ao nome de Jesus. Meus queridos irmãos, Igreja de Jesus Cristo, noiva do Cordeiro, simpatizante dessa mesma fé, prometem essa noite ser muito breve, porém objetivo naquilo que Deus colocara em nossos corações. Sabemos muito bem que Jesus se inicia o seu ministério com 33 anos, duradouro aproximadamente em 3 anos e meio. Em 3 anos e meio, o ministério de Jesus foi marcado por sinais, milagres, libertações, palavras. O ministério de Jesus foi marcado diversas formas. Porém, vale a pena dizer também que nesse período de 3 anos e meio, Jesus também foi perseguido pelos religiosos da época. O ministério de Jesus é marcado também por confronto religioso da sua época. Vamos ver diversos textos, vamos ver diversas histórias a qual um religioso tenta colocar Jesus contra a parede. Vamos ver diversos textos onde um religioso tenta constranger Jesus com a sua religiosidade. Porém, vale a pena dizer que Jesus não veio para estabelecer religião. Jesus não veio para criar uma nova religião. Jesus não veio para divulgar a sua religião. Muito pelo contrário, Jesus veio para plantar, anunciar, construir o reino de Deus aqui na terra. Jesus veio com uma missão: trazer o reino do Pai aqui na terra. E vemos diversos confrontos de religião contra reino. Vale a pena dizer que religião é totalmente contra o reino de Deus. Certa vez, uns homens religiosos chegaram até Jesus com uma mulher pega em ato de adultério e disseram: Senhor, esta mulher, pela lei, ela tem que ser apedrejada. Jesus, não sendo religioso, mas sendo do reino, ele olha para os acusadores e diz: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Observa, a religião veio para condenar, mas o reino veio para salvar. A religião veio para julgar, mas o reino veio para justificar. É por isso que para alguns religiosos não era para nós estarmos aqui. Para alguns religiosos não era para Adeilton estar aqui. Porém, a graça bendita do reino dos céus nos alcançou, e queira a religião ou não, aqui estamos para adorar o Deus que fez os céus e a terra. Então, o ministério de Jesus é sempre confrontado por um grupo religioso.
Certa vez, em um jantar, chegou uma mulher pecadora, ungiu os pés de Jesus, quebrou o vaso de alabastro, e um religioso no meio deles, chamado de Judas, andava com Jesus, era discípulo de Jesus, porém era religioso. Ele vendo a mulher derramando um unguento nos pés de Jesus, com seu sentimento religioso, ele diz: mestre, é desperdício. Mas Jesus, que era do reino, diz: é nada, é adoração. Então, para o religioso, glória a Deus demais é desperdício, adorar a Deus demais é desperdício, mas para Deus, se pode ficar tranquilo, é culto recebido no céu. Então diga para o teu irmão que está ao seu lado: sai da religião, entra no reino enquanto é tempo e adora Ele, pelo amor de Deus, aqui esta noite. E o texto que nós acabamos de ler é mais um desses confrontos. Um certo doutor da lei chega até Jesus e o indaga, dizendo: mestre, até quando, mestre, o que faremos para herdar a vida eterna? Jesus, conhecendo a intenção do coração religioso, Jesus vai responder fazendo outra pergunta, outra indagação: o que está escrito na lei? Como tu interpretas? Jesus, conhecendo que ele era doutor da lei, intérprete da lei, conhecia muito bem a lei, Jesus pergunta: o que está escrito na lei, como tu interpreta? Ele olha e diz: olha, Senhor, os mandamentos é um só, adorar a Deus sobre todo o seu coração, de todo o seu entendimento, toda a sua alma, de toda a sua força. Aí Jesus, conhecendo ele, disse: então, faça isso e viverás a vida eterna. Só que ele resume os mandamentos dizendo, e aqui pega o pé da religião, ele resume os mandamentos dizendo: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus diz: isso, perfeito, você conhece muito bem, porém praticar não pratica nada. Não vale a pena só conhecer, tem que praticar. Não vale a pena só entender, tem que pôr em prática. Não vale a pena dizer: ah, pregador, eu conheço a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, sendo que você não pratica. Aí Jesus olhando diz: você conhece muito bem, porém não pratica. Faz isso e viverás. Só que todo religioso, ele sempre procurará se justificar, e ele tentando o justificar, ele questiona Jesus: então, mestre, quem é o meu próximo? Aí Jesus olha para ele e diz: deixa eu te contar uma história. Certa vez descia um homem de Jerusalém para Jericó, e no meio do caminho ele caiu na mão dos salteadores. Observa, o erro do homem está em sair de Jerusalém para ir para Jericó. Primeiro, todos que saem de Jerusalém, acontece um declínio em sua vida. Observa, ao sair de Jerusalém, a trajetória foi só uma: descer. Sair de Jerusalém, o caminho foi só um: descer. Porque quem sai de Jerusalém para tomar outro rumo, sinto muito, a tendência da vida é só descer. Quem deixa Jerusalém para ir para outro lugar, a tendência da vida é só descer. Quem deixa Jerusalém para ir para outros caminhos que não agrada a Deus, a tendência é só descer. E quando ele deixa Jerusalém para ir para Jericó, observa, no meio do caminho ele está sem proteção. No meio do caminho ele está vulnerável ao ataque do inimigo. No meio do caminho ele está frágil ao ataque dos salteadores. Então, pelo amor de Deus, doa o que doer, custe o que custar, continua em Jerusalém, permaneça em Jerusalém, porque aqui você está protegido, aqui a tua casa está protegida, aqui a tua família está protegida, aqui teus filhos estão protegidos.
Não, pregador, a porta se fechou, eu vou sair de Jerusalém. Não, pregador, meu marido disse que não vai ficar mais comigo, eu vou sair de Jerusalém. Não, pregador, os meus filhos desviou, eu vou sair de Jerusalém. Para com isso. Observa, quando você deixa Jerusalém, você está vulnerável ao ataque do inimigo, porque o inimigo sabe, em Jerusalém ele não pode entrar, mas se sair o caminho, ele tem toda a liberdade para atacar. Então o rapaz diz: eu vou sair de Jerusalém, vou descer para Jericó. No meio do caminho, os salteadores o atacam, roubam, batem, espancam, diz a Bíblia que deixa ele quase morto. Algumas traduções vai dizer, deixa ele meio morto, acabado, roubado, despido, sem proteção, ferido, machucado, à beira da morte. Aí Jesus continua a história dizendo, ocasionalmente, no mesmo trajeto, no mesmo caminho, descia um sacerdote. Primeiro erro, por que um sacerdote deixa Jerusalém para ir para Jericó? Sendo que Jericó era uma cidade amaldiçoada pelo próprio Deus. O erro do sacerdote está em descer a Jericó. Não era para o sacerdote estar naquele caminho, não era para o sacerdote estar fazendo aquele trajeto, era para o sacerdote estar no templo, era para o sacerdote estar em Jerusalém, mas ocasionalmente, por acaso, o sacerdote está vindo no mesmo caminho. Observa, não podemos esquecer, Jesus está combatendo, confrontando a religião da época. Jesus está confrontando os religiosos da época. Então, para confrontar, Jesus vai usar duas figuras religiosas. Primeira, sacerdote. Segundo, o levita. E Jesus diz, ocasionalmente está vindo o sacerdote no mesmo caminho. Quando ele observa, ele percebe, tem um corpo estendido no meio do caminho. O sacerdote olha, vê, porque a Bíblia diz que ele vê, ele olha, olhando para o rapaz ferido, ele o deixa e passa de largo. Ocasionalmente, o texto volta a repetir, vem um levita pelo mesmo caminho. Não era para o levita estar ali. Ali não era lugar de levita, o lugar do levita era estar auxiliando no templo, o lugar de levita era estar ajudando no templo, levita era para estar salmodiando no templo, mas o levita saiu de Jerusalém e está na beira do caminho, ele está fazendo o mesmo trajeto que o sacerdote, porque observe, quando o sacerdote deixa Jerusalém para descer para Jericó, sinto muito, ele influencia os outros que o observam. Aí o levita olha e diz, se o sacerdote desceu, eu também vou descer. Então o levita está vindo no mesmo trajeto. Quando ele olha o corpo estendido, machucado, ferido, ele pensa consigo, está morto. Talvez ele olhe e diz, não conheço. Talvez olhe e diz, isso aí não tem mais jeito. Talvez olhe e diz, acabou, não tem mais esperança. Talvez ele olhe e diz, não é da minha família. Talvez ele olhe e diz, não é os meus filhos. Talvez ele olhe e diz, não é meu irmão. Talvez ele olhe e diz, não é meu pai. Talvez ele olhe e diz, não congrega comigo. Talvez ele olhe e diz, é só mais um coitado. Talvez ele olhe e diz, ninguém mandou ele descer para cá. Talvez ele olhe e diz, ninguém ordenou que ele viesse por esse caminho. Talvez ele olhe e diz, aconselhei para não descer. Talvez ele olhe e diz, eu disse que aqui era perigoso. E ele passa de largo e ali o deixa, consigo pensando, deve estar morto. Mas aí Jesus continua a história dizendo, e vindo de viagem, observa que agora Jesus não usa a palavra ocasionalmente ou por acaso. Jesus faz questão de dizer que vem pelo mesmo caminho, porém, não está ali por estar, não está ali por acaso, está porque está cumprindo uma missão, está vindo de viagem,
Um bom samaritano, vindo de viagem, ele observa a beira do caminho, percebe que tem um rapaz deitado, ferido, ele para a sua viagem. Talvez desce do seu animal, interrompe os seus projetos, interrompe o seu percurso, ele para olhando, não vai fazer igual o sacerdote, ele para olhando, não vai fazer igual o levita, ele para olhando, diz a Bíblia, que o sentimento do reino invadiu o seu coração, e movido de íntima compaixão, ele se aproximou dele. Enquanto os religiosos passaram de largo, o bom samaritano, movido de íntima compaixão, se aproximou. E ao aproximar, ele percebe, não está morto, está ferido. Ao aproximar, ele percebe, não morreu, apenas está ferido. Isso é a diferença do reino para a religião, porque para a religião é mais fácil condenar sem aproximar, para a religião é mais fácil julgar sem aproximar, para a religião é mais fácil apontar sem aproximar, mas quando o reino entra na história, com o sentimento do céu, alguém diz, não, calma aí, se está caído é porque aconteceu alguma coisa, eu vou me aproximar. E ao se aproximar, percebe, não está morto, está ferido. Antes de julgar, antes de apontar, se aproxima primeiro. Às vezes está ferido e você não percebeu. Antes de condenar, se aproxima primeiro. Porque no estado que está, não precisa ser julgado, não precisa ser condenado. O salteador já levou tudo o que ele tinha, só precisa de alguém que tem íntima compaixão e diz, eu vou me aproximar. É por isso que vivemos um tempo, um século 21, uma geração que estamos, vivemos um tempo que há muitos feridos em nosso meio, há muitos doentes em nosso meio, e estão quase à beira da morte, porque o sentimento de religiosidade não deixa nós se aproximar, não nos deixa nos aproximar. Aí para nós que somos religiosos, é mais fácil apontar, é mais fácil julgar. Eu aconselhei para não ir para esse caminho, eu aconselhei para se afastar das más amizades, e quando está nesse estado, não precisa mais de conselho, não precisa mais de julgamento, não precisa mais dos seus pensamentos, ele precisa que você se aproxima, e com coração, com íntima compaixão, se aproxima dele e diz, não está morto, está ferido, se ainda tem vida, ainda há esperança, se tem vida, ainda há esperança. Arabaxúria calamaia. Precisamos nos aproximar mais. Precisamos nos aproximar mais. Porque quando se aproximamos, não tomamos atitudes precipitadas. Quando se aproximamos, não falamos pelos ventos, como diz o mineiro. Quando se aproximamos, nós percebemos que a realidade é outra. Quando se aproximamos, nós percebemos que ele necessita de ajuda, em vez de ser condenado. Diga para o teu irmão, se aproxima enquanto é tempo. Amanhã pode ser tarde demais, diga com graça, se aproxima enquanto é tempo. Amanhã pode ser tarde demais. Em vez de condenar, se aproxima. Orabaxúria calamaia. Em vez de apontar, se aproxima. Você já procurou saber por que ela saiu da igreja? Você já procurou saber por que ele saiu da igreja? Em vez de sair falando por aí, se aproxima. Porque às vezes você está pensando que está morto e não está morto, só está ferido. E está precisando de alguém que tem sentimento do reino, que diz, fique em paz, eu ainda tenho vinho, eu ainda tenho azeite, e eu estou disposto a te ajudar.
Olha para cá. Você já procurou saber onde estava aquele moço que cantava com você no grupo de jovem e não canta mais? Sabe aquela irmã que cantava com você no círculo de oração e hoje não canta mais? Aquele irmão que cantava nesses grupos de varões e não canta mais? Aquele irmão que pregava para você aqui e não prega mais? Aquele irmão que cantava para você aqui e não canta mais? Você já procurou saber aonde ele está? Ah, pregador, desviou por quê, você sabe? Às vezes estava ferido e nós não nos aproximamos. Às vezes ele estava precisando de ajuda, e em vez de nos aproximar, nós passamos de largo. E a ferida, quando ela está em nossos corpos, se não for tratada logo, aos poucos vai matando. Aos poucos vai matando. Quando a pessoa sai da igreja, ele não saiu porque se decidiu de uma hora para outra, não, é porque às vezes as feridas já estão matando aos poucos, e nós precisamos nos aproximar. O reino de Deus nos ensina o sentimento de íntima compaixão tem que reinar em nossos corações. E o que é íntima compaixão? Se pôr no lugar do próximo. É você olhar e dizer, não é meu filho, mas poderia ser meu filho. É você olhar e dizer, não é meu marido, mas poderia ser o meu marido. Não é minha esposa, mas poderia ser minha esposa. Não é meu pai, mas poderia ser meu pai. Não é meu amigo, mas poderia ser meu amigo. Não congrega comigo, mas poderia ser o irmão que congrega comigo. Isso é íntima compaixão. Diga para o teu irmão, se aproxima enquanto é tempo, vai. E ao aproximar, ele percebe, não está morto, está vivo, apenas está ferido. E quando se aproxima, diz a Bíblia, primeira atitude do bom samaritano, reino, ele vai atar as feridas, ele vai limpar as feridas, ele vai cuidar das feridas, porque quem se aproxima não expõe as feridas, quem se aproxima cuida das feridas. Vou repetir, quem aproxima não expõe as feridas, quem aproxima cuida das feridas. Observa, todos aqueles que expõem as feridas do seu próximo, é porque ele primeiro não se aproximou, porque quando se aproxima você percebe, a gravidade é maior daquilo que você imaginava, aí em vez de você expor para terminar de matar, você diz, não, eu vim para outro objetivo, eu vim foi para curar, eu vim foi para ajudar. E ele se aproxima, e quando ele se aproxima, ele diz, não, eu vou cuidar das feridas. Aí ele pega vinho, representa alegria, pega o azeite, representa o Espírito, e começa a limpar as feridas, começa a limpar as feridas, ele começa a limpar as feridas, como se dissesse, está doendo, mas vai passar, está assim, mas não vai continuar assim, deixaram você assim, mas a história não vai acabar assim. O bom samaritano entrou na história para dizer para alguém que esta noite a história continua. Arabachuco, deixa eu ver quem está entendendo a palavra. Levanta a mão lá em cima, abre a sua boca e adora ele, pelo amor de Deus. Arabachuriacanda, arabaganda, arabagarabacharabai. Às vezes está assim porque precisa só de alguém que se aproxima. O último sábado do mês passado eu estive pregando na sede do Belém aqui em Jacareí, no culto de jovem. E eu pregando, e depois que eu terminei a mensagem, eu chamei os jovens na frente para orar. E eu não brinco com esses negócios de revelação, sabe? Porque eu sei o preço que paga. E Deus me revelou um moço que se trancava num quarto escuro, e uma voz dizia para ele, você viu a sua avó? Ela descansou tão bem naquele caixão, faz o mesmo. Você vai parar de sofrer.
E eu vi ele chorando, e eu contei. E eu falei assim, cadê você? Eu preciso orar por você. E daqui a pouco o moço veio chorando. Eu orei por ele, oramos por ele. Ele se entregou a Jesus, reconciliou com Jesus chorando. Foi uma coisa linda, mas depois que acabou o culto, estávamos na cantina comendo um espetinho, bebendo uma Coca-Cola. Alguém chegou em mim e disse, irmão, posso falar com você um minuto? Eu falei, pode. Está vendo aquele moço que Deus te usou para falar com ele? Tô. É que ele frequenta aqui. Ele frequenta os mesmos ambientes que frequentamos e na nossa percepção parecia que ele vivia tão bem. Parecia que ele era tão feliz. E na verdade ele não estava nada bem. E eu falei, pois é, nem tudo que parece é. O que tem de gente que parece que está bem, não está bem. O que tem de gente que parece que é feliz e não está feliz. E às vezes precisamos se aproximar para ver. Aproxima de alguém enquanto é tempo, vai. Talvez tenha alguém dentro da sua casa e você está longe dela. Às vezes tem alguém dentro do teu lar e você está longe dele. Talvez congrega com você e você está longe dele. Talvez trabalha com você e você está longe dele. Talvez estuda com você e você está longe dele. Mas quando se aproxima, o sentimento invade. Aí você que é diferente, você diz, calma aí, eu tenho a solução. Ainda tem vinho de Deus na minha vida. Ainda tem azeite de Deus na minha vida. Mas olha para cá para encerrarmos. Ele ata as feridas, limpa, passa o vinho, passa o azeite. E diz a Bíblia que ele não simplesmente vai fazer isso. Ele vai pegar o rapaz deitado. Simplesmente ele não pergunta o que aconteceu, o porquê aconteceu. Ele não pergunta o porquê da situação. Ele simplesmente pega o rapaz, coloca sobre a sua cavalgadura. Talvez podia ser um jumento da época, um cavalo, não sei. Só sei que ele pega e põe sobre o seu animal. E diz a Bíblia, ele vai levar para a estalagem. Ele vai cuidar dele a noite inteira. Porque a Bíblia diz que ele passou a noite lá. E no dia seguinte que ele diz, vou seguir viagem. Ele passa a noite lá com ele. Ele passa a noite lá cuidando dele. Aí no dia seguinte, o bom samaritano chega para o hospedeiro, que representa o pastor. A hospedaria representa a igreja, o salteador representa o Satanás, o caminho representa o mundo, o ferido representa as almas feridas, o sacerdote, as religiões da época. Ele chega, o bom samaritano que representa Cristo, chega para o pastor e diz assim, cuida dele. Ele diz, eu vou, mas cuida dele. Ele deixa 3 coisas para o hospedeiro e para a hospedaria. Primeira coisa, a certeza, qual? Eu vou ir, mas eu vou voltar. Eu estou indo, mas quando eu voltar. E ele olha para o hospedeiro e diz, abre as mãos. Não tenho muito, mas eu tenho 2 moedas. A primeira moeda representa os dons do Espírito. E a segunda representa o Espírito de Deus. E ele diz, aqui está, cuida dele. O bom samaritano deixou o dom e o Espírito somente com uma missão, cuidar dele. Cuidar dele. Porque eu estou indo, mas eu voltarei. Mas ele deixa outra certeza, o que? Quando eu voltar, tem recompensa para você que cuidou dele. Pode ficar tranquilo, eu estou indo, mas quando voltar, tem recompensa para quem cuidou dos feridos. Ah, pregador, preguei um mês inteiro, mas você cuidou dele? Não, então não tem recompensa. Ah, pregador, viajei o ano inteiro, mas cuidou dele? Não, então não tem recompensa. E você não, pregador, eu não preguei, não tenho agenda cheia, não canto bem, não prego bem, não entendo bem, mas eu cuidei dele, então se prepara, tem recompensa
recompensa divina quando a trombeta soar. Jesus foi, mas deixou uma certeza: Ele está voltando. O bom samaritano está voltando. E para você que está disposto a cuidar de feridos por aí, eu preciso profetizar: tem recompensa de Deus para você, tem recompensa divina para você, tem. Não é perder tempo cuidar de feridos, não é perder tempo cuidar dos necessitados, não é perder tempo ajudar, não é perder tempo estender as mãos, não é perder tempo limpar as feridas, não é perder tempo deitar vinho e azeite, muito pelo contrário, estamos trabalhando para o bom samaritano e tem recompensa divina. Se a recompensa não vir dos homens, se prepara quando ele voltar, tem recompensa de Deus para você. Então encerro a mensagem dizendo para alguém aqui: vale a pena cuidar dos feridos. Vale a pena cuidar dos feridos. Pregador, mais um homem não está vendo, mas o bom samaritano está vendo. Pregador, mas o meu pastor não está vendo, mas o bom samaritano está vendo. Pregador, o meu líder não está vendo, fique em paz, o bom samaritano está vendo. E quando voltar, tem recompensa de Deus para você, tem. Alguns pregam por aí, muda a mensagem, mas eu preciso continuar e ser fiel a ela até o fim. Tem recompensa ainda para quem cuida dos necessitados. Religião veio para julgar e condenar, mas o reino não. O reino veio para ajudar. Então, pelo amor de Deus, tira o sentimento de religiosidade do teu coração e entra para o reino de Deus e passa a ter compaixão dentro de si. Arabaxuria calamaia. A permissão do pastor, posso? Se coloca de pé em nome de Jesus. Oramaxuria calamaia. Onde calabaxuria calarabagaia. O primeiro processo, o bom samaritano se responsabiliza. Mas quem dá continuidade na obra somos nós. E o que eu quero orar nesta noite com os irmãos é: vamos mudar o nosso pensamento. A religião está tomando conta dos nossos corações. E o reino de céu tem que prevalecer. Quando o reino falar mais alto, não existe placa de igreja. Quando o reino falar mais alto, não existe somente o sangue do seu sangue. Quando o reino falar mais alto, não existe religião. Todos são necessitados. E essa mensagem está ardendo no meu coração há alguns dias. E Deus me disse que tem muita gente necessitada do nosso lado, só que nós estamos longe e não estamos percebendo. Nesta noite vamos orar e pedir a Deus que abra os nossos olhos, para que podemos ver os necessitados. Talvez você está aqui ouvindo essa mensagem, e o necessitado é você. A necessitada é você. Talvez o percurso que você tomou na caminhada te feriu, te machucou, te frustrou. Mas a história não acaba assim. O bom samaritano entrou na história. Tem continuidade de história, não vai morrer assim. Não vai acabar assim. Se você saiu de Jerusalém, você tem uma oportunidade para voltar para Jerusalém. O bom samaritano entrou na história. Feche os seus olhos agora. Pensa no necessitado ou pensa em você. Mas do jeito que está não dá mais para continuar, você sabe. Eu vou dar 1 minuto para você ser sincero com Deus agora.
Um minuto para você dizer: Deus, me perdoa das vezes que eu fui religioso e não olhei para o meu próximo. Diga para ele: Jesus, me perdoa das vezes que eu fui religioso e não estendi as minhas mãos. Diga. Jesus, me perdoa das vezes que a religião falou mais alto em meu coração e eu não exerci a missão que o Senhor deixou para mim aqui na terra. Diga. Deus está com saudade de alguém que tem sentimento de bom samaritano aqui, tá? Deus está com saudade da igreja que tem o sentimento do reino. Aqui está. O Rakalamassuria, o Ramando Kendevassuria, Bacandarabagarabaxarabahai, Rimion Tolkenderabadarabagarabachaya. Soberano Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquilo que ministraste ao meu coração, meu Senhor, eu transmiti à tua amada igreja, meu Pai, e diante da tua poderosa e bendita palavra, aqui está, Senhor, um exército, Senhor, de bons samaritanos. Aqui está, Senhor, uma igreja que não é movida por religião, mas é movida pelo reino que há dentro de nós. Senhor, meu Deus, queremos primeiramente te pedir perdão das vezes que não olhamos para o nosso próximo. Queremos te pedir perdão, Senhor, das vezes que em vez de nós limparmos as feridas, nós expomos as feridas. Senhor, meu Deus, em vez de nós ajudar, nós julgamos, ó Pai. Senhor, nos perdoa e faça nascer em nossos corações esta noite o sentimento de compaixão, o sentimento do reino. Senhor, meu Deus e meu Pai, sabemos, ó Deus, que o teu Filho amado, nosso Salvador, o bom samaritano da história, ele foi, continuou a viagem, mas a qualquer hora ele voltará. Ó Deus, e tem recompensa para quem, Senhor, exerceu a missão que o Senhor nos deixou aqui na terra. Senhor, continua nos ajudando, continua nos capacitando, nos ensinando para a glória do teu nome. E como ministro do teu evangelho, Deus, eu profetizo sobre a vida do meu irmão: ninguém com depressão vai se matar perto de nós, nem o casamento será destruído perto de nós, porque ao invés de julgarmos, a partir de hoje vamos procurar a se aproximar. Usa-nos, ó Deus, é o que nós te pedimos nesta noite. Já te agradecemos em nome de Jesus, e só quem é do reino aplauda ele bem forte em nome de Jesus.